vocês são professores de geografia, eu sou pedagoga, mas quando nós assumimos uma disciplina ou um trabalho pedagógico, né, como professor numa escola, nós temos um conteúdo para desenvolver. Então, o primeiro planejamento que a gente tem é um planejamento curricular. Esta falácia, né, muito comum hoje, de que a escola preocupa-se com todas as questões, como violência, sexualidade, a diversidade de uma maneira bem geral, e que ela não trabalha o conteúdo escolar, isso não é uma verdade. É claro que, sobretudo, a escola pública, quando ela tem tantas questões que atravessam o público que ela atende, é claro que o nosso trabalho fica, em certa medida, comprometido, porque são muitas as dimensões de questões que nós temos que abordar na escola, para além daquilo que é o currículo formal da escola, as disciplinas, português, matemática, geografia, artes, história, né? Mas a escola ela jamais vai abrir mão deste conteúdo que é a função da escola. Então, a primeira questão hoje para a escola, para pensar planejamento, é que nós não trabalhamos mais, principalmente na escola pública, com aquele modelo que a gente chamava de aqueles currículos fechados, né? Aquele currículo que a gente chamava até de grade curricular, que colocava o conteúdo de cada uma das disciplinas de uma maneira muito fragmentada, né? Português, matemática, geografia, história, cada um, por isso a ideia de grade, cada um num quadradinho, com os tempos e uma gradação em relação né, às questões que seriam abordadas em cada uma dessas disciplinas, em cada um desses quadradinhos. Então, esse era o modelo que foi adotado, assim, principalmente até o início dos anos 1990, que era o modelo de grade curricular. O currículo vinha pronto, a matéria que cada professor ia dar, aí a gente ainda muito baseado naquela tendência tecnicista, e o professor tinha que se esforçar para conseguir trabalhar todo aquele conteúdo no tempo que estava determinado pelo currículo. De meados dos anos 1990 para cá, a gente vem trabalhando, e principalmente a partir dos parâmetros curriculares nacionais, com uma flexibilidade em relação ao currículo. Gente, flexibilidade não significa que o currículo acabou, não significa que não tem mais esse conteúdo. Significa apenas que a gente vai respeitar mais os ritmos de aprendizado, que a gente vai respeitar mais as particularidades regionais, as particularidades da turma que nós assumimos, né, do tempo e espaço em que a escola está situada. Então, a ideia, mais para o final dos anos 1990, de planejamento curricular, muda daquele currículo fechado para um currículo mais flexível, e os documentos oficiais que nos colocam esses currículos, eles vão, inclusive, ter nomes como parâmetros curriculares, orientações curriculares, diretrizes curriculares. Hoje, com algum, né, a gente pode fazer algumas críticas, mas a ideia de uma base curricular. Então, assim, significa que existe um conteúdo a ser trabalhado, mas que ele pode ser flexibilizado em razão daquilo onde vai se efetivar o nosso trabalho. Então, esse é o primeiro planejamento do currículo. E aí é que entra o nosso pensar sobre a escola, sobre o que é a função da escola, sobre o que é conhecimento e sobre esses nossos alunos. Nós precisamos, então, planejar, a partir desses parâmetros, dessas diretrizes, dessas orientações, desta base, o que efetivamente vai ser processado na sala de aula. Aí que está a ideia do planejamento. Então, já, né, para falar um pouco de nomenclatura, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de um processo que é político e é operacional. Mas o processo de planejamento, ele é bem maior, por exemplo, do que o plano, do que o projeto. Quando eu falo de planejamento, eu estou falando assim, dessa visão política, do para quê, para quem,
e o que colocar, né, como centro da prática pedagógica, até a avaliação dos resultados daquilo que efetivamente foi feito. É um processo bem mais amplo. No caso, a gente vai ter o plano, os planos, quando a gente fala plano, um plano de aula, por exemplo, eu dei uma tarefa para vocês, que é elaborar um plano de aula. Então, é o documento, assim, o plano é um certo fechamento de um conteúdo específico, de um trabalho que vai ter um tempo mais delimitado. Então, o plano, ele é um recorte, tem um processo maior, no qual eu trabalho a partir de determinada visão de função social da escola, em que eu elejo alguma tendência orientadora, em que eu consulto os documentos oficiais para saber qual conteúdo eu vou abordar. Então, é um processo bem grandão. O plano é aquele... Rodrigo, bom dia. Acho que Cláudio que está aceitando lá, mas ele está na reunião. Então, assim, o plano é aquele documento, e aí ele é um recorte desse processo grandão de planejamento. E o projeto? A gente hoje em dia fala muito assim, trabalhar com projetos. O que é o projeto? O projeto, o projeto é um tipo de plano, que nós construímos a partir de objetivos bem delimitados, com recursos, né, que o Cláudio e o Elvis estão aceitando, tá? As pessoas que estão querendo entrar no curso. E aí o projeto, ele é sempre uma ação para o futuro. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, pedagogias de projeto, eu não estou falando que o projeto substitui ou anula o conteúdo das diferentes disciplinas, mas a partir de objetivos que eu posso colocar para o ensino, principalmente interdisciplinar, então, assim, a partir principalmente de um planejamento, uma perspectiva interdisciplinar, eu posso elaborar projetos que sejam trabalhados por um determinado período de tempo, com alguns recursos, e que aborde, sim, porém de forma interdisciplinar, conteúdos das diversas áreas do conhecimento. Então, outra falácia é assim, quando se fala trabalhar em projeto, por exemplo, é só para cantar, dançar, para trabalhar, não se aborda conteúdos das disciplinas a partir de um trabalho de projetos. É um trabalho super rico. Esse trabalho com projetos, por exemplo, ele tem um pezinho lá naquilo que a gente falou, né, da escola nova, que é abordar a realidade assim, mais contextual, partir do interesse daquele grupo de alunos e construir alguma coisa comum entre as disciplinas. Mas até a ideia de interdisciplinaridade, que está muito ligada com a questão do projeto, né, que o projeto ele é sempre interdisciplinar, porque se estabelece determinados objetivos de aprendizagem, e esses objetivos eles nunca são construídos a partir de uma única disciplina. Embora possa acontecer, por exemplo, vou fazer um projeto para trabalhar um determinado conteúdo em geografia. A geografia vai ser, então, o conteúdo principal, vai ser o foco daquele projeto. Mas você não vai conseguir trabalhar a geografia, por exemplo, sem trazer alguns conteúdos que sejam inicialmente da história, né, que sejam da língua portuguesa, que sejam da matemática, da estatística. Por quê? Porque todo projeto ele tem uma vocação interdisciplinar. Você estabelece objetivos e estabelece formas de trabalhar a partir daquele objetivo, né? Isso, Satira. Estou propondo aos colegas da unidade de ensino. O trabalho com projetos, você está se referindo, Satira? Um projeto interdisciplinar. Então, é isso, gente. Um plano, ele é mais um recorte, assim, por exemplo, o plano de aula, você vai focar um conteúdo da geografia. No projeto, eu penso que toda opção de trabalho por projetos, ele tem uma proposta interdisciplinar, sabe, assim, isso não significa não ter conteúdo da disciplina. Agora, dá trabalho. Por que dá trabalho?
porque a Sátira está dizendo, então, geografia, ciências e educação física. No mínimo, os professores destas 3 áreas precisam sentar, conversar, definir objetivos específicos de trabalho para cada uma dessas áreas e mais um objetivo que possa ser alcançado pela interação dessas 3 áreas. Então, assim, exige que os professores, por exemplo, que eles estejam num diálogo e exige que esse plano, que os planos, né, que eles conversem em alguns momentos. Então, a interdisciplinaridade, ela não perde o que é específico de cada uma das áreas do conhecimento, mas ela religa. Eu sempre digo assim que a interdisciplinaridade não é que ela religa os conhecimentos, ela apenas não desliga, porque, na realidade, os conhecimentos não estão desligados, o geográfico, do histórico, do estatístico, não é? Então, assim, na verdade, a perspectiva interdisciplinar, o que ela faz é não desligar esses conhecimentos, né? Porque eles não estão desligados na nossa realidade. E aí, então, nesse sentido, um processo grandão de planejamento, que começa, vamos pensar na realidade da escola, quando esses docentes dessa escola, quando os profissionais que estão envolvidos naquela escola entendem para que aquela escola serve lá no bairro X, que atende um público X, e que, portanto, tudo aquilo que for trabalhado na escola tem que servir para a transformação daquela realidade. E aí nós estamos falando de quê? De uma perspectiva histórico-crítica, né? Que é aquela coisa de que a educação ela não mais trabalha para suprir, para corrigir determinado desvio, né? A marginalidade, como diria o Saviani, lá nas perspectivas não críticas e na crítico-reprodutivistas. Mas nessa perspectiva histórico-crítica, eu trabalho sempre num processo de emancipação social. Então, a educação ela tem que servir para a gente transformar a realidade. Bom, talvez a gente não dê conta ainda de trabalhar dessa forma, mas eu creio que hoje o que nos orienta no trabalho com as nossas disciplinas é essa perspectiva de que esse conhecimento possa, de alguma forma, ser transformador. Então, pensa bem, assim, a gente falou a escola tem uma função, tem um motivo para existir nesse tempo, nesse espaço, ela pode ser orientada por diversas tendências pedagógicas, e aí eu preciso planejar para colocar em prática aquilo que eu penso da escola. Olha que coisa mais bacana, fácil de fazer, não é? Estou brincando a parte do fácil, tá? Então, assim, na verdade, porque também, senão a gente fica só assim, eu tenho visões maravilhosas sobre a escola, mas em qual momento que eu atuo? Por isso que eu acho fundamental falar de planejamento, gente. Porque não dá para a gente pensar maravilhas sobre a escola e não ter um espaço da gente discutir assim, então tá, é isso que eu quero da escola, mas o que eu vou fazer? Sabe o que é mais comum a gente ver? As pessoas filosofando sobre a escola, numa perspectiva histórico-crítica, uma escola emancipadora e tal, e utilizar o planejamento, aquela coisa fechadinha em que cada conteúdo morre nele mesmo, e que eu ensino geografia para o menino saber localizar um determinado estado. Não estou falando vocês, não, tá? Isso aí são outros professores de geografia que eu conheci em outra realidade. Então, eu vou trabalhar a geografia para o menino apontar lá por bolinha de papel em torno do mapa do Brasil. Então, não adianta fazer um discurso muito legal na escola se a gente não cria um momento coletivo para discutir, e agora? Como é que eu vou pôr a mão na massa? O planejamento, gente, começa lá quando se faz projeto pedagógico da escola, o que eu vou colocar, para que aquela escola existe, porque é o grande orientador de todos os planejamentos da escola. Agora, assim, eu atuei muito tempo como supervisora pedagógica, coordenadora e tal. E, assim, as pessoas pensam, mas na hora de planejar, falam, mas não tem jeito. Tem que ter jeito, né? Assim, não adianta eu ficar delirando sobre a escola e não saber o que eu faço para alcançar aquilo que eu penso. Então, a primeira dimensão do planejamento é essa dimensão política. É o
por quê, para quem e como. Isso está na perspectiva pedagógica que eu adoto, isso tem que estar no projeto pedagógico da escola. Aí depois eu tenho que partir também, talvez é o que a gente não consiga trabalhar. O planejamento, então, ele tem uma perspectiva que é política, que é esse processo grandão de pensar sobre o que eu quero da escola, e aí pensar sobre o que eu quero. Será que a gente para, antes de dar a aula, eu paro para pensar assim, gente, eu vou ensinar geografia para os meninos do 7º ano. Cada um de vocês aí tem que pensar assim, o que eu quero com o ensino de geografia para os meninos do 7º ano? Ah, então eu vou trabalhar só o que eu quero. Não, o que eu quero tem que estar vinculado também àquilo que é o currículo formal do ensino para esses meninos de 7º ano. Mas lembra lá do texto que fala da multidimensionalidade da prática pedagógica? É isso, eu tenho que aliar aquilo que formalmente está instituído com o currículo, com os meninos que eu vou trabalhar com eles, com a escola que eu estou atuando, e a partir daí pensar metodologias, atividades, com os quais eu possa juntar aquilo que está definido na formalidade do currículo e aquilo que efetivamente eu tenho que fazer para que o ensino de geografia seja um ensino emancipador, que esses meninos possam, de alguma forma, operar com aquilo que eu ensino na geografia para transformar a sua realidade. Parece fácil falando, a dimensão política é uma beleza. No operacional, complica. Tem jeito? Tem. Esforço coletivo. Não, sabe por que o que vai acontecer? Se você é professor de geografia, planeja o seu currículo, as suas atividades, escolhe as suas metodologias, escolhe as suas formas de avaliação, a partir de uma determinada perspectiva, que não é trabalhada por nenhum outros professores, você vai ser o estranho no ninho e de alguma forma, esse professor passa a pagar um preço caro por algumas escolhas que diferem muito daquelas escolhas que são feitas no contexto geral da escola. Então, por exemplo, muitas vezes um professor, vamos dar o nome de tendência histórico-crítica, que trabalha a partir daquilo que está nessa tendência histórico-crítica, ou seja, valorizar a relação da teoria com a prática, entender esses alunos como aqueles que constroem a sua realidade a partir do trabalho. Então, eu penso um ensino de geografia que contribua nisso aqui. E aí os outros colegas estão trabalhando numa perspectiva extremamente tecnicista, por exemplo. Então, de alguma forma, isso confunde a própria comunidade escolar e aquele professor, aquele modernoso, aquele ali não quer trabalhar, sabe? Os alunos vão ter dificuldade para compreender as suas atividades, para compreender as suas avaliações. Então, assim, gente, e aí não é demagogia, eu não vejo o trabalho da escola como o trabalho, cada um como um tijolinho. Ou a gente trabalha junto ou essa parede cai. E eu acho que, para mim, é essa a questão. Sabe, você tem no conjunto da escola pessoas atuando a partir de pensares muito diferentes em relação ao que é escola, ao que é conhecimento, sabe, assim, quando a gente fala de planejar, de avaliar, assim, a gente precisa aprender a fazer isso em conjunto, porque isso dá uma coerência para a prática educativa, sabe? É isso que faz a escola crescer e se colocar naquele espaço como escola cumprindo uma função social que não é sua, não é do colega de história, mas é da escola como um todo. Então, sem generalizar, mas, por exemplo, é muito comum, por exemplo, os professores de história, de geografia, de artes, de um lado, os professores de física, química, matemática do outro lado, os professores de arte e educação física como os que não têm conteúdo. Então, assim, a gente dividiu a escola em microgrupinhos e a gente não compartilha um planejamento daquilo que a gente vai fazer de maneira comum. Então, pensou sobre a escola, então, duas dimensões do planejamento, que é esse político, não tem como fazer isoladamente, ele tem que ser um pacto coletivo, e o operacional, que é a técnica. Mas olha que a gente não perde tempo com planejamento.
A gente, por exemplo, se a escola tem os tempos pedagógicos, em geral, na escola, nos inícios, né, de semestre e tudo, esse é o momento para fazer um planejamento, pensar nessa dimensão política. O operacional eu posso fazer com os outros colegas da geografia, sabe? Eu posso reunir em grupos menores para pensar projetos, para fazer os planos de ensino do ano, mas essa parte que é essa parte política, ela precisa ser feita, discutida nesse encontro, que aí cada um vai priorizar os seus meios e técnicas, mas vai compartilhar o objetivo, sabe? Então, assim, tem os objetivos específicos do ensino de geografia, mas tem os objetivos do ensino para aquela escola. Aí fica mais fácil a gente compartilhar esses sentidos. E aí, quando você é pedagogo, o pessoal fala assim, que planejamento é perda de tempo. E eu estou falando desse processo que a gente discute, não, fica nessa falação aqui e tal. Não é, gente, porque é a partir daí que a gente se ouve e que a gente consegue tirar algo que oriente esse planejamento nessa dimensão operacional de cada um de nós. Bom, então todo o planejamento ele vai ter essas duas dimensões, uma dimensão política e uma dimensão operacional. Todo planejamento ele vai ter que ter uma sequência de passos. E aí que é importante. Por exemplo, não dá para planejar sem conhecer a realidade. Gente, e aí não tem como, por exemplo, você ter uma grade curricular. Eu não sei se vocês já ouviram ou em algum momento, ou já falaram aquilo. Assim, nós, professores dos anos iniciais, tem muito isso. A professora pegou os meninos do terceiro ano. E aí ela diz assim, no meu caso, como pedagoga, Denise, não tem jeito, porque eu peguei os meninos do terceiro ano e eles não sabem o conteúdo do segundo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou ensinar o conteúdo do terceiro ano, porque depois eu vou ser cobrada desse conteúdo. E aí você pensa, gente, se o menino não sabe determinados conteúdos do segundo ano, ele não vai aprender os do terceiro. E aí eu pensava assim, agora a professora do quarto ano que vem vai reclamar que os meninos não vão saber nem o do segundo, nem o do terceiro. Herança do tecnicismo, herança do currículo de caixinha. Então não adianta, gente, se você... Eu não sei se depois vocês podem até comentar isso, se para vocês isso existe, assim, essa cobrança de alguns pré-requisitos que os alunos tinham que ter e não tem, e eu não vou trabalhar porque não é minha obrigação. Eu acho que para professores como vocês das áreas específicas, principalmente no segundo segmento do fundamental, no ensino médio, deve ter muito aquela coisa, se o menino não sabe escrever, não é problema meu, sou professor de geografia, mas se o menino não sabe ler e escrever, eu fico triste em avisar para vocês, ele não vai aprender geografia. Então, assim, agora, você não é professor alfabetizador, mas será que não tem nada que você possa fazer, já que você conhece aqueles alunos, não adianta você tentar ensinar alguns conhecimentos sofisticados da geografia se ele não sabe ler. Então, assim, como você pode trabalhar isso? Não tem receita, a não ser isso, assim, trabalho coletivo. Isso acontece, Pauliana, é o que mais acontece, assim. Eu tenho experiência assim, de aula na educação de jovens e adultos e de crianças, mas dos anos iniciais. E é isso, assim, o menino sai lá no terceiro ano, ele não tem aquele processo inicial de alfabetização concluído. E o professor não vou ensinar porque não é minha obrigação. E o menino nunca vai saber, então, né? Aí tem uma crítica, por exemplo, aos regimes ciclados, que a crítica não deve ser feita aos ciclos. Porque o ciclo tem aprovação automática. Primeiro que não é aprovação automática, a gente chama de progressão continuada. Mas pensa bem, para ele progredir, ele tem que ir adquirindo ano a ano e acumulando um leque de conhecimentos. E se em algum momento ele não sabe, porque aí a questão, não dá para trabalhar no ciclo usando a lógica da série. Ele tem 9 anos, então ele deveria saber o conteúdo do terceiro ano, se ele não sabe, eu não vou ensinar. Aí a coisa também não vai funcionar desse jeito. O ciclo, os regimes ciclados, por exemplo, ele precisa de trabalho coletivo, porque só funciona um ciclo se os professores conversam e se vão dando ao aluno o tempo todo o direito de aprender aquilo que ele ainda não sabe. É isso que é partir da realidade.
não é ficar na realidade, é conhecer a sua realidade e saber assim, como é que eu posso avançar um tiquinho aqui? Então, é planejar e é avaliar. O Igor é da área de história. O Igor faz comentário. Sou da área de história e, ao longo dos estágios de residência, cheguei a levantar esses pontos. Os próprios professores supervisores me podaram. É complicado. A própria faculdade carrega alguns discursos desse tipo. Obviamente, estou falando a partir da minha experiência. O problema, Igor, é que não é apenas a sua experiência, sabe? Acho que o mínimo que a gente pode fazer agora, gente, não é, eu acho que isso não é desanimador, mas assim, é uma dica. Nenhum de nós dá conta sozinho de modificar uma realidade. Mas também unanimidade é muito difícil em contextos escolares. Se ali com colegas que vocês possam compartilhar alguma coisa, sabe? É uma das coisas boas que eu aprendi ao longo desse tempo. Porque eu ficava muito angustiada, eu trabalho com questões de diversidade, né, sexuais, de gênero, sobretudo. Então, eu ficava muito angustiada, porque acabava que, assim, todas as questões relacionadas com isso, ou eu fazia ou ninguém fazia. Só que algumas coisas começavam a contrastar muito, né? Pensa nessa coisa do machismo estrutural, dos sexismos, alguém ligado, principalmente trabalhando nas questões LGBT e tal, dentro dos contextos escolares. Então, eu comecei a ver que não dava para fazer sozinha. Mas algumas pessoas eu jamais conseguiria trabalhar com elas, até porque elas não estavam a fim de trabalhar comigo. Então, assim, vamos fazendo parcerias. Às vezes você não vai conseguir a unanimidade, né, daquele grupo, mas você consegue um colega, eu sou da geografia, tem um colega de história que quer trabalhar comigo, um colega de arte, e a gente vai fazendo parcerias. E isso, de alguma forma, eu acho que até seduz um pouco outros colegas. E até essa desmotivação, é porque muitas vezes a gente faz sozinho, a gente vai desanimando. Mas quando a gente consegue criar dentro da escola um coletivo, que não seja um coletivo de todos, mas de alguns, a gente se fortalece, a gente se motiva, porque a gente começa a ver efeitos do nosso trabalho. Isoladamente, é isso que eu falei com vocês, assim, quando a gente está sozinho, a gente não vê o resultado, até porque contrasta muito com alguns colegas, né? Mas se a gente consegue, vamos fazer mini coletivos, facções, mas facções do bem, tá, gente? E aí, né, as supervisoras que criticam provas, eu sou pedagoga, eu falo assim, gente, a minha função, por exemplo, eu acho que o pedagogo, ele de alguma forma dá o chicote para ele mesmo apanhar. Porque pensa bem, vocês são professores formados para trabalhar a geografia. Eu sou pedagoga. Obviamente, eu não sei geografia, como você sabe, eu estou pensando no segundo segmento do ensino fundamental, no ensino médio. Eu não sei geografia para dizer assim, você vai trabalhar isso ou vai trabalhar aquilo. Então, primeira coisa, eu como pedagoga tenho que conversar com você para entender qual que é o objetivo do ensino de geografia que você traçou. Claro, a minha função como pedagoga é zelar, por exemplo, pela abordagem daqueles conteúdos que estão no currículo formal, mas eu não posso fazer isso sentado na minha sala, riscando o seu planejamento e a sua prova. Eu posso te ajudar se eu conversar com você. Então, por exemplo, muitas vezes eu trabalhei com professores em relação à avaliação. Não foi para dizer você pode fazer assim ou essa prova você não pode dar, mas foi para ajudar o professor a pensar assim, você está dando essa prova, o que mesmo que você quer saber? Como é que você vai ler essa prova? Isso eu posso fazer, sabe? Eu acho que tem uma abordagem e aí eu estou falando como profissional da área, sabe? De alguns pedagogos também, o Marcos está falando, né, que deixa eu só ler alguns comentários aqui, que senão a gente acaba perdendo, fica desrespeitoso com os colegas. Então, né, as pedagogas que reclamam que uso data show e tudo. É isso, gente. O professor, ele sabe quais os recursos mais adequados, a avaliação para o seu conteúdo. Se ele não sabe, a função do supervisor, do pedagogo, é ajudá-lo a pensar. Isso que eu estou falando aqui com vocês. O professor chegou com um determinado plano, por exemplo. O que eu posso fazer é ajudá-lo a pensar assim, qual que é o conteúdo que você quer abordar? Será que essa estratégia é a mais adequada para este conteúdo?
mas é no diálogo, não é na imposição, muito menos sobre a avaliação, porque o planejamento com a avaliação, com a leitura desses instrumentos, tem que ter uma coerência que é o professor que dá conta, principalmente sendo professor de uma área que eu não domino, né? Então, o Marcos coloca, na unidade que eu trabalho, tem uma ligação muito legal com uma colega de língua portuguesa. Atualmente, executamos um projeto interdisciplinar no qual trabalhamos gêneros textuais, seminários, e associa aos períodos históricos, sociais e políticos no Brasil, sempre relacionando a música popular brasileira em cada tempo, em cada tema. É fascinante o resultado. É isso, Marcos, assim, gente, todo lugar que a gente chega, por mais que seja, às vezes, áridas as relações, a gente sempre tem um ou outro colega com o qual a gente contar. Faça um coletivo, assim, faça um mini coletivo e trabalhem juntos. Assim, a gente deixa pelo menos de ser um e passa a ser duas pessoas trabalhando juntas. Então, gente, o planejamento ele vai ter que ter, então, um conhecimento da realidade. Eu sempre digo assim, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, não é isso? Até o Alice já sabia, o coelho da Alice já sabia disso. Não dá, assim, conheceu a realidade, gente, estabelece objetivos. Todo plano começa com objetivo. Vocês já fizeram um TCC, vocês estão fazendo monografia, provavelmente. Se você não define o objetivo para aquele trabalho, você roda, 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 roda e não sai do lugar. Então, uma vez que eu conheci a realidade, bom, o objetivo grandão tem que ensinar geografia para esse povo. Mas quais os objetivos do ensino de geografia que eu vou definir para aquele grupo, para aquele tempo específico, né? E a partir daí a gente vai ver quais as alternativas que a gente tem. E aí as alternativas são os recursos, é o tempo, a metodologia, essa multidimensionalidade didática é isso. Assim, eu trabalho com aquilo que eu tenho do jeito que eu posso. Não adianta, por exemplo, o professor falar assim, não tenho data show, não posso dar aula. Data show é um meio. Se eu não tenho esse meio disponível, eu preciso saber quais estão disponíveis. E outra coisa, gente, o meio não resolve a questão. Data show é ótimo, maravilhoso. Eu, por exemplo, que se eu não tiver uma coisa para me orientar, eu falo até amanhã de manhã. Então, assim, data show, para mim, ele é ótimo, porque, assim, quando eu vejo que eu estou delirando muito, eu dou uma olhadinha lá e volto. É um recurso que me ajuda. E eu acho que eu sempre combino com os alunos, na hora que você vê que eu estou voando demais, me puxa. É um recurso que eu acho interessante. Mas, por exemplo, tem alguma aula que não rola. Depende do que você vai trabalhar, o recurso é maravilhoso, mas ele não dá certo para trabalhar aquela disciplina. Por exemplo, ciências, a experimentação é muito bacana, mas de repente na geografia, em alguns conteúdos, não dá certo. Não adianta você fazer uma aula, sabe, cheia de fogos de artifício, se aquilo não te ajuda a alcançar o objetivo. Então, uma vez que eu defini o objetivo, os recursos, tudo, eu tenho que sempre fazer a seguinte pergunta quando eu estou planejando. Isso aqui me ajuda a alcançar o objetivo? Sim. Ótimo. Não, muda. Avaliar. O que é avaliar? Saber se o meu objetivo foi alcançado, em qual medida, se eu preciso voltar a ele, se eu preciso refazer o processo. Então, a avaliação é parte integrante do processo de planejamento. Eu avalio qual que é o ponto da minha avaliação. Meu objetivo está sendo alcançado? Eu tenho que me fazer essa pergunta o tempo todo. Se não dá, a gente muda a estratégia. E aí, eu queria falar, mais um pouquinho, só 5 minutinhos, sobre a avaliação. A avaliação, ela é parte desse projeto, desse processo de planejamento. Primeiro, quando a gente fala assim, avaliação diagnóstica, ela é, no termo político, assim, é uma avaliação daquela realidade inteira, e ela é, em cada disciplina, a avaliação, por exemplo, de que aluno que eu tenho, no caso da geografia, o que ele sabe sobre geografia, o que eu posso ensinar para eles. Então, isso é um processo de avaliação que antecede, por exemplo, a parte operacional do planejamento. Fez a parte operacional, executou, avalia de novo. Avaliar para quê? Para saber em qual medida eu alcancei meu objetivo.
Alcancei? Perfeito, passo para a próxima etapa. Não alcancei, dou bomba em todo mundo. Mentira. Não alcancei, eu replanejo, porque o objetivo precisa. Se eu tracei aquele objetivo como importante, é porque ele precisa ser alcançado. Então, avaliar não é só para dizer, ixi, deu errado, a vaca foi para o brejo. Avaliar é para dizer o seguinte, pronto, não posso perder essa vaca. Né? Então, não dá para pensar, são duas coisas diferentes, mas não dá para caminhar separado planejamento e avaliação. E aí, no contexto da escola, qual que é o grande problema, muitas vezes? O professor tem uma concepção de escola X, super emancipatória e tal, ele faz um planejamento bem fechadinho, bem tecnicista, e na hora de avaliar, ele tem uma outra perspectiva de avaliação que não combina nem com a concepção de escola que ele teve a princípio e nem com o planejamento que ele fez. Então, já pensa, olha a falta de coesão entre os passos, né? A avaliação ela tem que ser de acordo com a sua visão já expressa no planejamento. Eu não posso planejar numa perspectiva, desenvolver as minhas aulas, por exemplo, numa perspectiva bastante, né, crítica, e depois dar uma avaliação tradicional para aprovar e reprovar, porque aí eu desminto tudo que eu fiz anteriormente. E eu mesma nunca vou saber quais os objetivos que eu alcancei ou não alcancei. Então, sobre avaliação, só para fechar essa primeira parte, a Aline está dizendo que na teoria temos tempo para isso, mas no operacional não tem dado tempo. Pois é, assim, e aí assim, a gente precisa criar, e aí eu não estou falando que é fácil não, sabe, Aline? Mas é uma coisa que a gente precisa criar essas rotinas na escola, por exemplo. Sabe, como pedagoga, eu vou dizer para vocês, quando se propõe um processo de planejamento global na escola, as pessoas acham que é perder tempo. Eu acho que é ganhar tempo. Quando a gente começa o ano, por exemplo, com planejamento, com um plano de ensino bem elaborado, que a gente sabe que a gente gastou tempo ali das nossas férias, planejando a disciplina, o ano flui muito melhor do que quando a gente começa. De alguma forma, a gente, professor, está muito viciado em atividade. Então, a gente pega umas atividades super legais, vídeo, tudo muito inovador, mas qual que é o objetivo daquilo? Se eu não tenho, se perdeu. Então, eu acho que o planejamento não é perder tempo. Todo caminho que a gente desenha, a gente percorre melhor. Não é camisa de força, tá, gente? Mas, assim, toda vez que a gente tudo que a gente planeja na vida, a gente consegue ter um desenho de um caminho e chega mais perto de onde a gente quer chegar. Eu acho que isso vale para a vida e vale para a escola, sobretudo. Então, sobre avaliação, gente, é só uma coisa. As pessoas costumam me cobrar muito, falam assim, nossa, você faz um discurso avançado sobre a escola, mas você dá prova. Gente, não existe nada que diga que numa perspectiva emancipadora, crítica, não se possa dar prova. A prova é só um instrumento de verificação da aprendizagem. E ela pode ser muito útil. Por exemplo, eu trabalho políticas educacionais, que é um conteúdo que muitos alunos na pedagogia têm uma certa dificuldade, assim, pelo conjunto de conteúdos da disciplina. Então, quando eu dou uma prova mais ou menos no meio ali do semestre, quando eu leio a prova, eu consigo entender mais ou menos assim, o que os alunos estão compreendendo daquilo que está sendo trabalhado. Eu posso só dar nota baixa para o povo e conseguir meu bonde, mas eu posso também, a partir da leitura das respostas do instrumento, replanejar, porque aí eu tenho tempo. Porque, pensa bem, se eu der uma prova lá no final, de repente eu vou identificar alguma coisa que eu já não tenho mais tempo de corrigir. Então, por exemplo, eu não gosto de prova final. A minha última atividade avaliativa somativa, ela nunca é uma prova. Porque para que eu vou dar prova para os meninos no último dia de aula, sendo que eu não vou poder conversar com eles sobre o resultado da prova? Mas, então, assim, tem seminário, participação, não sei o quê, e tem uma prova. Não existe nada na pedagogia, gente, que diga que você não possa dar prova. A gente diz o seguinte, a prova não pode ser o único instrumento de avaliação.
E a prova não é a avaliação. A prova é onde você vai verificar, né? Para alguns conteúdos, a prova é excepcional. Porque na prova, na hora que o menino escreve ali uma questão dissertativa, por exemplo, você, numa turma grande, por exemplo, você vai ler, você consegue entender um pouco assim de como que está o processo para ele. Coisa que, às vezes, numa sala de aula, como semestre passado, por exemplo, com 74 alunos, você não tem como saber. Então, assim, mas para uma prova funcionar, ela tem que ser bem elaborada a partir. Antes de elaborar a prova, eu tenho que pensar assim: qual que é meu objetivo nessa prova? O que, que eu quero saber? E aí a prova é meu instrumento. Determinados conteúdos, a gente consegue saber isso bem com a prova. Para outros conteúdos, por exemplo, um seminário é melhor. Para outros conteúdos, para alguns conteúdos, o trabalho em grupo é fantástico. Para outros, não funciona. Então, tá vendo como, assim, ao planejar o meu ensino, eu já vou pensando eu já vou pensando nas formas de avaliação. Aí, Satira, para quem se expressa de uma outra maneira, o que, que a gente vai fazer? Você tem 100 pontos. Coloca, porque assim, a avaliação, gente, avaliar é você medir o que você queria ensinar e o que o aluno aprendeu. Qual que é a distância que está? Aquilo que você pretendeu ensinar, que era o seu objetivo, e aquilo que o menino conseguiu construir a partir disso. Então, assim, você tem mais ou menos uma métrica para saber até que, bom, se ele aprendeu tudo isso aqui, tá legal. Daqui para cá já é algo que eu preciso retomar o processo. Então, você avalia. Você nunca avalia só o aluno. Você avalia o aluno, mas você tem que ter instrumentos que permitam a você avaliar, por exemplo, as metodologias. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Tem turma que funciona super bem, trabalha em grupos, seminários e tal. Tem turma que não funciona legal assim, por exemplo. Tem turma que, por exemplo, para fazer trabalho em grupo é uma novela, e você acaba abrindo mão de trabalho em grupo e tendo, né, mais atividades individuais que você percebeu que a turma caminha melhor daquele jeito. Então, o que, que você faz ao planejar? De acordo com o conteúdo que você ensinou e daquilo que é o objetivo que os meninos aprendam, sabendo que assim, não dá para você fechar um 100%, né, porque cada um vai incluir ali as suas outras aprendizagens, vai mostrar aquilo de uma forma diferente, você planeja um leque de instrumentos. Gente, não dá para ser essa coisa assim, não dá para ser individual, assim, daquilo que seria o ideal para a gente, sabe? Pensa, eu estou dizendo assim, de uma turma que eu tinha com 74 alunos. Mas o que, que eu fiz? Peguei os 100 pontos e dividi, sabe? Uma parte de observação, autoavaliação, técnicas e instrumentos diversificados, porque tinha menino que passava mal na hora de apresentar trabalho, mas fazia a prova super bem. Então, assim, fica mais democrático. E, principalmente, gente, a avaliação nunca é só sobre o que o aluno aprendeu. Na avaliação, você tem que avaliar também, assim, como você ensinou, você tem que avaliar assim, o contexto, por exemplo, nesse período de pandemia. Imagina você numa sala de aula, quantos intervenientes que tinha nesse processo. Aí o menino aprendeu, é só porque ele é burro e ele tem que ser reprovado, sabe? Então, assim, são sempre múltiplas dimensões que a gente nunca vai dar conta de contemplar todos, a gente nunca vai dar conta de ser o melhor professor para cada um dos nossos alunos, mas a gente pode fazer melhor. E é isso, assim. A avaliação é a leitura que eu faço do processo, e aí é do processo como um todo. Instrumentos é a prova, a autoavaliação, é o portfólio. Técnicas são as observações, os grupos de aprendizagem, assim, a gente pode escolher isso em razão da turma. Porque a pessoa fala assim, por exemplo, hoje não tem avaliação. Tem, gente. Hoje o que a gente não tem é a exclusividade de um instrumento que a gente chamava de prova. Lembra que tinha a prova bimestral, 1, 2, 3, 4, cada uma valendo 25? E aí, fechou o semestre, você fez a prova. Aprendeu bem? Não aprendeu? Amém. Não é isso. Hoje a gente trabalha sim. A gente pode dar prova? Pode.
pode fazer, eu vejo alguns cursos, por exemplo, da fisioterapia, e tu tem algumas coisas muito técnicas, que o povo faz aquela arguição oral, assim, né, nas mesas e tal. Pode fazer? Pode, gente. Eu planejo isso dentro do meu curso, e eu posso fazer isso, não é proibido. Agora, tem que ter objetivo e tem que ter retorno. Se eu avalio para ler o processo, eu preciso dar um retorno para a turma sobre o processo. E aí eu volto a exemplificar, por exemplo, para mim não justifica dar uma prova final se eu não vou ter como voltar com aquele resultado para os alunos. Então, eu prefiro dar uma prova até o intermediário, porque aí eu posso ler um instrumento e dele eu posso reorientar o meu processo com aquela turma. Aí faz sentido avaliar. Então, assim, nunca o fato da avaliação não servir para aprovar e reprovar não significa que não tem avaliação. A gente é que acabou ficando meio preguiçosa, já que eu não vou poder dar bomba, então eu não vou dar prova. Né? Então, assim, e aí é isso, assim, são duas coisas diferentes, o planejamento e a avaliação, mas um é extremamente dependente do outro, sabe? E a avaliação tem que ser planejada para você ler o processo com todas essas dimensões e dar retorno. A avaliação ela é sempre a leitura, a avaliação sempre... E é outra coisa, a avaliação ela tem que pensar o aluno em relação a ele mesmo, sabe? Eu aprendi isso muito na educação especial. Porque quando você, sabe, a avaliação não é para comparar o desempenho de um com o desempenho de outro. Porque às vezes o menino fala assim, a pedagoga chegava e fala, nossa, esse menino não aprendeu nada. Eu falei, você não estava aqui com ele desde fevereiro, só que ele não conseguiu avançar, assim, o caminho, ele andou um tantão, assim, para chegar num ponto que o outro já estava. Né? Então, assim, esse descompasso, a diversidade que a gente tem na sala, mais do que nunca é importante ter isso. Assim. Eu tenho que avaliar o aluno em relação a ele mesmo. A avaliação não é para comparar um menino com o outro. É o mesmo caso nós como professores, né? Eu falo assim, menino adora falar isso com a gente, mas com o professor fulano eu aprendo e com você eu não aprendo. Gente, professor é outra, a disciplina dele é outra, os processos são outros, às vezes a gente tem mais habilidade para determinado tipo de conhecimento e menos para outro. Então, assim, a avaliação não é um em relação ao outro. Por isso que esses rankings, essas coisas, são algo assim temerário, né, na nossa educação. E é meritocracia purinha. O que o Cristiano falou? Existe aluno que tem dificuldade de expor o seu conhecimento na forma escrita, mas sabe mostrar o que aprendeu de outra maneira, através da fala ou desenho, por exemplo. E por que a gente vai jogar isso fora, né, gente? Cria oportunidade para eles demonstrarem isso. Se você quer avaliar se ele aprendeu e ele tem como demonstrar, utiliza a forma que ele consegue demonstrar. Então, só para fechar, assim, uma das coisas que eu aprendi também em relação à alfabetização, que a gente tinha mania de achar que o menino ia mostrar para a gente que aprendeu a ler, fazendo leitura em voz alta. Gente, depois que a gente faz isso há alguns anos, a gente fala, nossa, peço desculpa aos meus alunos, porque às vezes o menino, ele era tímido, ou tinha alguma questão com a voz, assim, ele chegava na frente da sala, o pobre do menino até desmaiava, gaguejava, você lê, e aí o menino não conseguiu ler, passou a ter mal, teve uma crise de ansiedade, você marcou no seu papelzinho, fulano de tal não sabe ler. E aí, uma vez, conversando com a pedagoga, ela disse isso, assim, Denise, dá o texto para ele e deixa ele ler. Ou isso, assim, dá um desenho, uma coisa escrita, manda ele fazer mímica, e vê se ele consegue te mostrar que ele leu. Eu falei, não é que ele sabia tudo, mas ele, assim, para escrever, o menino escreveu um texto melhor do que o que ele tinha lido. Mas para falar, ele não falava. E eu passei quase um ano, sabe, colocando os meninos na frente da sala, com um papelzinho lindo, plastificado. Olha o professor achando que, né, que o método, fazer aquelas fichas de leitura plastificada, aqueles troços, fazer festa, punha na caixinha. E um ou dois meninos sempre passavam a ter mal e não lia nada, e eu sempre marcando o ano inteiro que o menino não sabia ler. O erro era na avaliação, não era na aprendizagem. Né? Então, eu acho que essas coisas, elas ensinam para a gente que, eu acho que isso é porque nós somos muito reféns daquela coisa tecnicista,
que era só a técnica pela técnica, e aí a nossa vaidade, professor, mas eu ensino tão bem, por que esse menino não aprendeu a ler? Ou então, assim, eu tenho 30 alunos, só esse que não aprendeu a ler. E o pobre do menino tendo crise de ansiedade na frente da sala, e gaguejava, e eu precisei de uma coisa simples para descobrir que ele lia e escrevia muito bem. Bom, deixa eu abrir para vocês falarem também, porque, como tem Deus, a gente não pode se alongar demais. Vamos? Não precisa brigar, não. O microfone é individualzinho aí, é só abrir e falar. Professora, bom dia. Bom Dia, dia, colegas. Que é o Marcos. Marcos. Professora, é o seguinte, na verdade é uma solicitação mesmo e não um comentário. Depois que surgiu, eu faço aqui para vocês. Eu gostaria que, se possível, você nos indicasse algumas obras para reflexão sobre esses processos de avaliação. Porque, na verdade, muitas vezes a gente acaba ficando perdido com as atualizações, né, os novos pensamentos, a avaliação, e eu vejo que dentro da nossa área, muitos de nós, né, de nossos colegas, eles perdido com os novos processos de avaliação. Né? Como você citou aí a questão das fichinhas, às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa bacana e, na verdade, a gente está traçando um caminho que não é o mais adequado. Né? Então, assim, dentro da pedagogia, se possível, a gente, pode ser depois, por e-mail, alguma coisa do tipo, algumas obras, assim, básicas mesmo, avaliação, processos avaliativos, que eu penso que nos ajuda bastante. Ô, Marcos, pode deixar, eu vou fazer o seguinte, eu tenho alguns livros aqui, tem alguns textos que eu sei, alguns autores que vocês conseguem achar textos na internet, eu vou colocar lá naquela parte de biblioteca, eu vou colocar uma listinha de alguns que eu utilizo e que eu acho que são interessantes para pensar a avaliação, tá? Pode deixar que durante a semana eu coloco lá para vocês. Bom dia, Denise. Bom dia, Kelly. Tudo jóia? Tudo. Só saber a sua opinião. Você concorda com o ponto de vista do Salviani, que diz que nós devemos ter esse universo transversal da educação sexual, educação ambiental, educação para as drogas, sendo assim, não o foco principal, mas ele tem que estar mesclado junto com o componente curricular? Se sim, você tem, assim, uma dica ou um norte para que a gente possa trabalhar isso de forma mais fluida? Olha, Kelly, eu tenho trabalhado muito com diversidade, como eu disse para você, principalmente as diversidades sexuais e de gênero. A proposta de conteúdos transversais, eu acho fantástica, porque, assim, as questões, até porque nós estamos presentes, sabe, em todas nós não separamos os nossos gêneros, sexualidades, sabe, a cor da nossa pele, de tudo que a gente faz o tempo inteiro. Então, as questões, elas vão aparecer e elas não vão escolher, por exemplo, as questões de gênero sexuais, elas não vão aparecer só na aula de ciências, sabe? Quando a gente fala da transversalidade, eu estou dizendo, por exemplo, não é que eu preciso ficar falando, dando aula sobre gênero e sexualidade. Eu digo, por exemplo, você é professor de português. Você viu um texto lá, você quer trabalhar o texto dissertativo. Você pode incluir na sua disciplina, por exemplo, textos que abordem questões de gênero e sexualidade, porque aí você aproveita o momento da discussão, da interpretação do texto para trabalhar essas questões. Então, a transversalidade eu acho muito bacana, eu acho que é a perspectiva mesmo, sabe? Assim, transversal é o que atravessa. Questões de gênero e sexualidade, elas atravessam todas as áreas do conhecimento e nos atravessam o tempo todo, em todos os momentos, porque elas vão aparecer na educação física, na ciência, na geografia, na história, na matemática, sabe?
A transversalidade tem a ver com o vocabulário do professor também. Muitas vezes, eu acho que alguns conteúdos eles têm uma linguagem extremamente sexista, sabe? Então, a transversalidade é eu entender que essas questões, elas atravessam tudo que a escola faz, e aí eu não perco as oportunidades de abordar essas questões. A crítica à perspectiva da transversalidade, por exemplo, é que as pessoas, pela flexibilidade de uma abordagem transversal, elas deixam passar. Eu só posso dizer que eu estou trabalhando uma perspectiva transversal se eu estou atenta às questões e se eu aproveito todos os momentos para lidar com elas. É a escolha de um texto, é a escolha de uma metodologia. Gente, é a vigilância sobre o nosso vocabulário. Porque a gente acha que escola, conteúdo, é só o que está no papelzinho aqui para trabalhar. Não é, gente. O conteúdo é tudo, sabe? É a forma como eu me apresento na relação com os meus alunos. É a forma, sabe? É o vocabulário que eu escolho. Nós temos um vocabulário extremamente machista e nós utilizamos sem pensar sobre ele. Nós temos um vocabulário para as questões étnico-raciais, por exemplo, assim, nós herdamos palavras que a gente já tinha que ter abolido da nossa fala, mas a gente não tem escrúpulo de continuar repetindo sem pensar sobre aquilo, ou então sem dizer que aquilo é mimimi. Então, eu acho que o conteúdo, ela é transversal, porque o perigo, por exemplo, de se ter uma disciplina para trabalhar com diversidade é que acaba sendo apenas um professor ou um momento, e a gente perde o mais rico, que é justamente esses atravessamentos destas questões da diversidade, por exemplo, em todo o conteúdo, em todas as atividades que repassam a escola. Deixa eu só... tem aqui inscrito o Diego e o Nelson, mas alguém perguntou em relação à atividade avaliativa desta unidade, que é o plano de aula, não é isso? Deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. Bom dia, Denise. Por favor, depois me escreva também, por gentileza. Lúcio, tá. Professora, a atividade avaliativa 2 que ele está se referindo é a leitura daqueles textos, né, para que a gente possa entregar uma análise crítica. Acho que é isso que se fala. Desculpa se eu errei. Sim, mas qual que é a dúvida? Quem colocou a questão podia falar, por favor? Lúcio, é você? Gente, então tem o Diego e o Nelson, mas eu vou deixar o Lúcio colocar a pergunta, que aí eu já respondo de uma vez. Diga, Lúcio. Não, o Flávio está falando. Flávio, é porque eu estou olhando... Denise, gostaria de falar... Então, vamos lá. Flávio, você quer em relação à atividade 2, aí depois o Diego, Nelson e Jô. Não é a questão da atividade, não. Estou falando da questão da transversalidade que está colocando aí. Ah, tá. Então, só um momento que eu vou seguir a ordem aqui. Bom, em relação à atividade, gente, eu pedi para vocês escreverem um texto, né, dissertativo. Não tem muita regra, assim, não vou exigir. Eu quero que vocês expressem aquilo que vocês compreenderam a partir, principalmente, da pedagogia histórico-crítica. Se a pessoa fez a pergunta e quiser depois me mandar, eu respondo mais pormenorizado, tá? Para a gente poder continuar a discussão aqui. Então, a gente tem escrito aqui o Diego, o Nelson, o Flávio e Jô. Diego. Olá, Denise, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Diego. Você está me ouvindo bem? Sim. Então, primeira coisa, eu queria, na verdade, comentar duas coisas. Uma delas está relacionada com essa questão da transversalidade, né? Em que eu acho que muitas vezes a gente fica preocupado de como que a gente pode abordar a questão da transversalidade, como que a gente pode colocar temas dentro do nosso conteúdo geográfico
né, ou então de outras disciplinas mesmo, sem perceber que os próprios conteúdos eles já são construídos a partir de algumas perspectivas, por exemplo, de gênero, de sexualidade, de racialidade. Então, se a gente for parar para pensar num professor de biologia que ensina sexo entendendo que sexo é somente o sexo biológico, ele está dando uma educação sexual, né? Se a gente for ver o professor de educação física que separa esporte de menino e esporte de menina, aquilo é uma educação sexual, né? Então, ali a gente já tem o conteúdo sendo passado de uma maneira que não está neutra, né? Ele já está preenchido, porque muitas vezes parece que a transversalidade ela aparece para a gente como uma reflexão crítica de conteúdos que estão... E, na verdade, esses conteúdos já estão todos aí com um propósito político, né? Com um propósito... com um projeto político por trás, né? Então, por exemplo, se a gente dá uma aula de geografia, igual eu mesmo tive aulas de geografia na graduação, em que se falava de geografia urbana sem pensar a questão racial. E como que a gente discute geografia urbana brasileira sem, por exemplo, considerar a segregação espaço-racial que existe, né? Então, eu acho que isso é uma questão interessante para a gente pensar, porque se eu não estou abordando isso, eu já estou ensinando algo sobre isso, né? Se eu não estou abordando a problemática racial na geografia urbana, eu já estou ensinando alguma coisa sobre questão racial, né? Que é a partir de uma perspectiva que ignora o problema. Enfim, e aí a outra coisa sobre essa pauta da avaliação, porque eu estava até comentando com um amigo, eu gosto às vezes de trabalhar com avaliações diferentes, e no começo desse ano, antes de a gente entrar em quarentena, eu fiz uma avaliação em que os alunos precisavam montar um mapa mental, né, um mapa conceitual, e apresentar esse mapa, né, coletivamente. Então, era um exercício de discussão, um exercício de representação e um exercício de fala também, né? E o que eu senti é que, assim, eu fiz essa atividade independente dos professores, então nenhum professor contribuiu, nem falou nada, mas eu senti que os alunos não gostaram e eles tinham uma postura dessa forma, tipo, me dá uma prova, eu quero uma prova, eu não quero fazer isso, eu quero uma prova logo, né? Então eu acho que também é curioso, porque fica parecendo que os próprios, assim, não acho que não é que parece, né? Acho que é isso que acontece, os alunos entram numa lógica já muito engessada da avaliação, né? Exato, tá vendo que é isso que eu digo, de excelentes as suas considerações, e assim, exatamente isso que eu disse, assim, se a escola não for um projeto coletivo, a gente vai tentar fazer aquilo, sabe, dentro de uma perspectiva mais avançada, mais democrática, e acabaremos não alcançando os nossos objetivos, tal qual os outros também não alcançam, assim, porque a gente, né, fica o diferente, e aí a gente estranha mesmo. Mas obrigado, Diego, excelentes considerações. Nelson. Bom dia, pessoal. Denise, eu vou mais ou menos na linha do Diego, na avaliação. Eu queria relatar, nesse tempo de pandemia, né, a prova tradicional caiu, né? Assim, como é que você faz uma prova impressa com você em casa e os meninos na casa deles, né? E aí eu pensei algumas alternativas avaliativas, usando o YouTube, usando curadoria de vídeos no YouTube, através de filmes, né? E numa reunião pedagógica, a gente teve uma discussão em que uma colega de trabalho falou assim, mas o pai vai achar que eu estou enchendo linguiça quando eu mando o filho dele assistir um filme para fazer uma prova. Aí eu fico pensando, eu até tinha te mandado algumas mensagens sobre avaliação, né? Que é uma grande dificuldade que me acompanha, né? Esses processos avaliativos, no sentido que é muito difícil para os professores, eu acho que nos falta formação, como eu não perdi quem que falou aqui, dessas novas propostas atualizadas de avaliação. Nós mesmos somos muito engessados como os alunos em prova, né, na prova física, questão, prova fechada, né, objetiva. Então, assim, é uma dificuldade até dentro da escola mesmo, quando você tenta quebrar aquela questão de ter uma prova, né, das semanas de prova, e aí você faz uma proposta avaliativa com um filme, e o povo não entende. Nem o aluno, nem os colegas, nem a família dele. Exato, Nelson, mas é aquilo que eu falei, porque a gente confunde a avaliação com o instrumento. A prova é um instrumento. A gente precisa primeiro entender o que é avaliar. Avaliar é isso, assim, você ver o quanto você se aproximou ou não do objetivo a ser alcançado com aquela proposta de ensino. A gente não sabe o que é avaliar, a gente confunde a avaliação com o instrumento, que é a prova. E aí, eu acho que quanto mais
sabe? Tem professor que pega ali o conteúdo e faz uma prova de 200 questões, porque tem que ir todo o conteúdo. Não é isso, gente. Objetivo, qual que é o objetivo da aprendizagem? X. Se eu vou dar uma prova, é para saber o quanto que o menino está próximo daquele X. É isso, né? Avaliação, instrumento. A gente avaliar é a leitura. E o que eu faço a partir dele? O instrumento vai ser o mais adequado para aquilo que eu quero saber sobre o processo. Aline, eu vou te inscrever aqui. Mas é isso, Nelson. E não é só vocês da geografia, nós da pedagogia também, porque quando eu entro na sala e falo que vou ter prova, que vai ter provas, nossa, mas você fala de avaliação, vai dar prova, eu falei, mas uma coisa é uma coisa e a outra é outra coisa, assim, sabe? Eu vou dar a prova como mais uma forma de ver se eu estou alcançando os meus objetivos com esse conteúdo. Mas, assim, é uma angústia, assim, a gente precisa entender primeiro o que é avaliação, porque se a gente não entender, como professor, o pai do aluno realmente, porque o pai do aluno, quando ele vê a prova, ele vê o tanto de, ainda corrige de vermelho, né, com X e tal, para ele a leitura é muito clara. Mas tá vendo como que a gente não tem escola se não for um coletivo? Se a gente não partilhar esses sentidos, o que é planejamento, o que é avaliação, o que é função social da escola, gente, não vai dar certo. E eu vou falar com vocês, essa pandemia tem me deixado tão desesperançosa em relação à nossa ação política coletiva, que eu vou ter que tomar muito Rivotril para conseguir, sabe, acreditar de novo, sabe, na educação e na sociedade como esse pacto coletivo. Deixa eu passar aqui. Pode passar, Nelson, para o Flávio? Vamos, Flávio. Bom dia, Denise. Não tome Rivotril. Cuide bem da sua saúde. Faça isso não, por favor. Brincando. Vou lhe dizer o seguinte, não da complexidade, da transversalidade, eu acho que nós, professores, não só da transversalidade, entender primeiramente o que é intencionalidade. O que é intersetorial? Porque a partir do momento que você não compreende a relação as outras disciplinas, aí vou dizer dentro da escola, você não aplica a transversalidade, você tem que aplicar a intersetorialidade. E lendo o Demerval Saviani, mesmo eu tô gostando, que ele é grande chimiano, né, cara? Tá achando uma barata, né? Ele é muito grande. Para mim é fundamental para mim. E para mim elaborar minhas propostas. No ponto de vista da avaliação, talvez eu moro em Belo Horizonte, praticamente não estou em sala de aula, e eu trabalho mais com a educação popular, eu trabalho mais com movimentos sociais. A percepção que eu trabalho, que, digamos assim, o que é transversal para mim? Eu pego a maioria dos alunos, eu estou sempre na periferia, eu vou para os lugares onde que ninguém quer ir, né? Onde você não vai ganhar dinheiro, você não vai ser ouvido, você vai ter que brigar com os traficantes, você vai ter que brigar com a igreja, principalmente com todo respeito às igrejas evangélicas, né? Então, a dificuldade para mim trabalhar, inclusive para transversalizar, né, o conhecimento, ou a proposta de conhecimento, para mim é muito mais dura. Esse desafio que eu adoro. Então eu pego o menino, está no sinal ali do trânsito, ali ele está fazendo ali as suas embaixadas, para ganhar seu dinheiro, mas ali o menino sabe aonde está a drogaria tal, sabe onde está o posto de saúde, sabe onde está o hospital, ele sabe dar troco, ele conhece determinada região. Que avaliação que a gente vai fazer dessa criança? Tá vendo? Estou te dando N pistas. Então ali ele sabe conversar com a clientela, ele entende do ponto de vista do território que ele está, né? E ele sabe dar um troco, ele conhece dinheiro. Só tem que ele vai para a sala de aula, ele não vai querer saber o que está acontecendo lá no Japão ou na Europa, não, né? Digamos, a geografia, por exemplo, vou trabalhar a mundialização, a globalização. Ele já está ali, trabalhando com dinheiro, trabalhando com produto que não é dele, já está vendendo um sinal ali. É essa discussão que a gente tem que travar, ué. Aí eu percebo que, não vou dizer nós, professores todos, é questão política. Porque aí o professor
não se assume politicamente nem como cidadão, não se assume, inclusive, como profissional. Aí o professor não tem partido político, ele não tem ideologia política, ele é o neutro. Aí, nesse sentido, e quando o professor ser neutro, ele vai continuar sendo neutro, e os alunos dele vão ser neutros em tudo. Essa que é a grande percepção que eu estou pegando aqui, que eu dei a Merval Saviani, seu vídeo, foi que loucura. Qual que é a sua responsabilidade em relação a isso? O que está ao seu redor? O que te aflige, né? E aí, eu percebendo, quando você for trabalhar a transversalidade, se eu não trabalhar a intersetorialidade dentro da escola, inclusive, com todo respeito, vocês pedagogos, vocês são complicados. Ainda mais como servidor, a grande maioria é supervisora, né? Aí, toda a escola tem PPP. Quando você vai discutir o PPP, ou vai pôr ele da prática, aí você vai criar outro problema. Então, essas discussões, no meu olhar, é que o Demerval Saviani traz. Aí eu vou dizer que a historicidade, a crítica de fato da pedagogia. E claro, você pediu 2 páginas ali, aí tem hora para me colocar isso no papel, eu não sei. Eu não sei, eu tenho que fazer muita pesquisa para escrever o Alalto, eu tenho que fazer muita pesquisa, senão dá o sentido, inclusive a minha fala parece que eu estou agredindo o outro, e na verdade meu interesse não é agredir o outro. Então eu tenho que pensar Flávio. Até porque o que você falou está muito dentro daquilo que o Diego falou. Assim. Mas, essas questões, elas já se apresentam na realidade, sabe? A gente precisa enxergá-las e saber trabalhar com elas. Porque, assim, gente, a gente não pode negar que existe um currículo formal, mas esse currículo formal não pode existir a revelia da realidade daquilo que a gente está trabalhando. Então, mas concordo plenamente com você e acho o Saviani uma leitura fundamental para pensar sobre essas questões, Flávio, que você tem falado desde o nosso primeiro encontro. Assim, a gente tem que ler a realidade, ler essas pessoas com as quais a gente está trabalhando, sem pretender inventar roda nessas realidades, onde eles têm outros conhecimentos que muitas vezes a gente mesmo não tem. Eu vou só avançar aqui, porque a gente tem que abrir a aula para o Davidson. Eu tenho escrito aqui Jô, que eu não vi a fotinho, e a Aline. Jô tá aqui. Posso falar? Claro, Jô é José. José Claudionô. José. Denise, bom dia para vocês e os demais colegas. Parabenizar o Diego aí pela fala dele, que vai estar dentro do que eu vou falar também, dessa questão de transversalidade, de interdisciplinaridade, né? Eu sou professor de História e atuo também como numa instituição chamada Coque Vale, que é a Comissão das Comunidades Quilombolas do Vale de Jequitinhonha. E eu sou uma das pessoas que lutam muito para a questão da implementação da lei 10.639 nas escolas. E eu percebo que nossos colegas professores têm uma resistência muito grande em trabalhar a lei em outras matérias. E aí eu vou falar especificamente da geografia. Alguns professores de geografia falam assim, como que eu vou trabalhar a questão dessa lei sobre a história africana na geografia? Sendo que para nós quilombolas, o território é uma das coisas mais importantes que existe, né? E está dentro da geografia, né? Um povo quilombola, falar do seu território é o que tem de mais importante, até mais do que a própria história. Porque do território onde é que está a sua identidade, é onde que tem a água, a fonte da água, onde é que os seus ancestrais foram enterrados, né? Na sua opinião, como uma estudiosa, como, né, da matéria para a gente, por que você acha que nossos colegas professores ainda têm tanta dificuldade em querer trabalhar a Lei 10.639 nas escolas? Eu estou falando isso aqui da minha região, não sei de outras, né? Que é uma lei desde 2003 e que ainda não foi implementada de fato no Brasil. Queria ouvir sua opinião sobre o assunto. Ô, José, lamentavelmente, porque nós não conhecemos a nossa história, sabe? É muito difícil, a gente sempre fala em relação aos nossos alunos que é muito difícil respeitar aquilo que a gente não conhece. Nós, pessoas negras no Brasil, nós não conhecemos a nossa história. E a coisa é tão estrutural que nós achamos mesmo que contar a nossa história é dispensável,
porque isso não é a história que a gente aprendeu, a gente não construiu isso como conhecimento, a gente não acha que é importante, sabe? Nós somos reféns de um conteúdo escolar sabe, que não nos considera como parte dessa história, não sei como escravos que vieram para o Brasil, e nós, principalmente, nós fomos educados dentro daquela ideia de democracia racial. Então, se eu vivo numa democracia racial, para que é necessário, né, trabalhar com a questão de uma raça específica? Ontem eu estava brigando com os colegas no Facebook, porque alguém disse assim, então acaba com essa porcaria de cotas, que por causa da moça que foi reprovada no concurso, que era muito bonita, né, e já que negro tem que ser feio, ela era bonita, logo não era negra, logo não tinha direito à vaga. E alguém disse assim, então acaba com isso e vai pelo mérito, sabe? Assim, se a gente conhecesse a história e se a gente respeitasse a história do negro no Brasil, a gente jamais diria isso. Nem as pessoas que têm a pele branca e muito menos as pessoas como nós, que não temos, sabe? Que temos a pele preta, que temos esta herança que nos acompanha. Então, eu acho que assim, é um processo, a gente tem que começar a contar essa história, porque a gente não vai respeitar e valorizar aquilo que a gente não conhece. E nós somos reféns, sabe, desse racismo estrutural, e a gente diz assim, os negros vieram como escravos, mas agora a gente já vive numa democracia, a questão é o mérito, que se o negro estudar... por isso que eu falei com vocês daquele livro, assim, o que é uma escola justa. A gente aprendeu que se a gente não se dá bem nesse sistema é porque a culpa é nossa, porque a gente é muito mimizento, sabe? Que a gente não quer aceitar o mérito, porque a gente não quer aceitar a meritocracia, porque a gente não quer trabalhar. Então, assim, lamentavelmente, eu acho que nós não conhecemos a nossa história e nós temos uma dificuldade gigante de aceitar essa dívida que se tem com a população negra no Brasil. Então, a gente vai rejeitar, eu acho que é porque aparentemente dói menos, e porque nós assim, ninguém quer ser vítima, né, gente? Então, como nos disseram que requerer direitos é vitimismo, a gente não quer ser vítima, a gente assume que é culpa nossa. E aí o livro que é uma escola justa, do François de B, eu acho que ele joga isso na nossa cara, sabe? Assim, a gente tem esse mito da democracia e a gente prefere assumir a culpa e dizer que a culpa é nossa do que entender melhor essa história. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que é isso, assim. Então, não tem muito, sabe, José? Eu não posso ensinar algo que eu também não construí como conhecimento. Gente, como sempre, a gente com o limite do horário, vou deixar... Muito obrigado, Denise. Muito obrigado, viu? Por nada. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Deixa eu deixar a Aline falar para encerrar. Não, professora, pode deixar. Pode deixar, pode finalizar. Eu só queria te perguntar se você conhecia no Brasil, assim, o modelo de escola nos deixa muito angustiados, né? Que parece que não funciona, nada funciona. São diversos problemas se flertando todo o tempo, não tem estrutura física, é um aluno que passou por uma série que você está vendo ali, que ele não tem o básico para estar naquela série ali, e você tem que andar com vários alunos, você tem que puxar todas as cabeças junto com você, mas tem umas ali, cada uma no seu nível, né, de aprendizado. Então, isso deixa a gente muito angustiado. Eu gostaria de saber se a senhora conhece alguma escola no Brasil, fora de Sobral, né, e a Escola da Ponte, em Portugal, que é muito citada, alguma escola que tenha, assim, alcançado, né, nesses quesitos aí que a senhora já estudou e já teve até presente como pedagoga e supervisora, se existe alguma que a gente pode mirar nela como exemplo? Aline, assim, eu não conheço um modelo de escola, mas conheço muitas escolas com trabalhos, assim, fantásticos, sabe? Algumas realidades assim, muito difíceis. Eu trabalhei em Contagem, em algumas escolas, trabalhei em Betim,
existem, eu vou usar a palavra coletivo, assim, existem coletivos que conseguem fazer histórias maravilhosas, sabe? Dentro desta realidade tão difícil Sim, que a gente tem por vivido. exemplo, eu já trabalhei no estadual. Diga, Aline, seu microfone fechou. Ah, tá. Eu já estive um tempo na Barão do Rio Branco, na Estadual Central, né, que eram dito escolas, assim, muito boas das estaduais. Pensando em conseguir a vaga no vestibular, ou de se inserir aí, né, no próximo nível de estudo, que é o superior, que só existe a seleção porque não tem vaga para todo mundo, né, aí tem que selecionar os melhores, são escolas boas, sim. Mas pensando de uma maneira holística, assim, o que seria, né, se existe na sua cabeça alguma escola, tipo que misture, né, essa ideia da praticidade, né, do que você chama de tradicionalismo, né, de tecnicismo, com a escola como ela surgiu lá na Grécia, com uma coisa mais holística, um conhecimento, um lugar de ócio e de saber, né? Eu não sei se existe aqui no Brasil. Aline, eu acho que a gente não pode falar assim de um contexto muito geral. Para mim, o que eu chamaria de uma escola, nem é essa palavra, de uma escola boa, aquela que dá conta de trabalhar a partir do que ela definiu como projeto pedagógico, sabe? Porque pensa bem, diga, José Lopes. José, não estamos te ouvindo. Oi, diga. Ah, desculpa, José. Mas aí, Aline... Denise, me dá um minuto, por gentileza. Deixa eu só terminar, eu te dou um minuto e a gente fecha, tá? Só terminar aqui, Aline. Sabe, Aline, então eu acho que a escola, sem problema, José, a escola, ela tem que traçar, sabe, aquilo que ela quer alcançar. Se a escola, por exemplo, uma escola privada, traça que sucesso para ela, que os alunos sejam aprovados no vestibular, e o coletivo daquela escola trabalha com isso, ela é considerada boa escola, porque ela é boa naquilo que ela se propôs a fazer. Eu não vou falar o nome da escola, porque eu acho que isso nem é ético, mas, por exemplo, tinha uma escola no Barreiro que trabalhava muito com as questões étnico-raciais e tinha um trabalho muito bacana. Então, assim, isso... E ela conseguia sucesso ali, sabe? Eu acho que a escola precisa se pensar, por isso que eu acho que a gente tem que falar mais desse planejamento. Sucesso é a escola e aquele grupo dar conta de fazer aquilo que se propôs. Aí eu acho que não dá para generalizar, porque as escolas, às vezes, têm algumas peculiaridades que eles têm que ser considerados no planejamento. E a escola vai dar certo se ela conseguir alcançar os objetivos que ela traçou para ela, sabe? Então, por exemplo, quando a gente diz algumas escolas privadas são boas escolas, eu não sei se elas não são boas para todos, mas elas são boas para aquele público e dentro daquilo que ela traçou para ela, porque o pai que põe o menino naquela escola quer que ele passe no vestibular, sabe? Então, assim, eu acho que a grande questão que a gente fala que a escola privada é boa e a escola pública é ruim, é porque a escola privada ela tem um alvo e ela vai ao alcance daquilo que ela traçou como objetivo, sabe? Então, eu acho que a escola, eu já trabalhei em escolas que a gente conseguiu fazer coisas muito bacanas, como grupo, e que, de repente, o trabalho que a gente fez ali para uma outra escola não funcionaria, por exemplo. A gente trabalhava numa escola, fez um trabalho super bacana com jovens e adultos. Naquela região foi perfeito, foi uma escola que eu trabalhei em Betim. Para outras escolas que tentaram desenvolver o mesmo projeto que a gente, não deu certo. Então, não tem como a escola, assim, dar certo. E a escola pública, ela tem coisas legais, assim, por exemplo, a gente tem diretrizes curriculares para a escola, né, dentro do nosso sistema, e claro que também para as escolas públicas, que são legais, assim, é a gente planejar para isso sair do papel. Então, não tem muito, assim, um modelo de escola, porque ao tentar, é igual a escola nova, assim, ao tentar
pegar o modelo e massificar, a coisa não andou. Por isso que tem projeto pedagógico, gente, para a gente poder ver como que essa escola vai ser boa. Flávio, 1 minuto. Bom, na verdade, isso é na título de colaboração com o Jô. Eu, em 2009, eu escrevi um artigo do ponto de vista da crítica da geografia em relação à Lei 10.639. Porque a lei colocava a arte, a história, várias disciplinas, menos a geografia. E justamente eu peguei um território, é fundamental, inclusive para você trabalhar a arte, trabalhar a história. Se você não colocar o elemento do território, você está, do ponto de vista da arte, do ponto de vista da história, você não está concatenando a questão da pessoa. Então, eu escrevi um artigo, o professor Cláudio aí da UFVJM, talvez vai publicizar esse artigo, né, a nível de contribuição. E está me chamando a atenção você falar de meritocracia, né? Eu vejo que os professores têm uma dificuldade danada a trabalhar com meritocracia. Para a gente entender a meritocracia, eu parto do princípio, você tem que entender o estatuto da criança e do adolescente. Tem um artigo de uma juíza lá do Rio Grande do Sul, muito bonito, né? Ela fez uma síntese da meritocracia, porque mérito, as crianças não têm as condições iguais, não. Eu não defendo meritocracia, não. É diferente de um aluno que é um aluno trabalhador, né? Uhum. Tem que compreender o que é um aluno trabalhador, ou um trabalhador aluno, e um aluno que o pai dá todas as condições, a família dá todas as condições. E eu tenho muitos amigos, e olha bem, eu estou estudando aqui, nós estamos na mesma sala, mas enquanto eu vou trabalhar, ele está estudando inglês, francês, espanhol, nadando, em vários melhores clubes, não é isso? Fazendo outro tipo de vida. Isso não é mérito, não. O cara, vão pegar as melhores profissões aí. Primeiro, no generalato brasileiro, você não vê negro. A medicina é muito... A gente combinou 1 minutinho. Aí, para a gente defender a meritocracia, as condições são iguais. Isso. Então, Flávio, a gente tinha combinado 1 minutinho. Cuidado, da gente, meritocracia, mérito. Que mérito? Isso é um papo para dominar o proletariado. Não existe meritocracia, não. O cara trabalhou, ele produziu. Mérito é quando você produz o seu próprio sistema. Flávio, então vamos encerrar. Até assim, depois a gente pode até voltar nisso, mas assim, em momento nenhum eu fiz uma defesa da meritocracia. Eu citei o livro, vou colocar a referência para vocês, do François de Beu, que é Uma Escola Justa, e aí ele faz uma crítica bem contundente a isso, mas diz que um dos efeitos mais danosos da meritocracia é a gente assumir a culpa pelo nosso fracasso. Tá? Então, não teve defesa, pelo menos de minha parte, da meritocracia, não. Mas reconhecimento de que isso é algo que é muito presente no nosso sistema. Gente, então, a gente precisa liberar a aula para o Davidson. Vamos combinar o seguinte. Eu vou colocar, então, porque eu acho que esse livro é bem interessante, do François de B. Quem tiver interesse, assim, ele é um livro... Ele estava até com a edição esgotada, mas é uma leitura bacana, fica de sugestão. Quem te pediu, o Marcos pediu a bibliografia. Durante a semana eu coloco para vocês, tá? Uma bibliografia sobre avaliação. E em relação à atividade 2, se tiver alguma dúvida, me manda lá no chat que eu respondo, tá bom? Para a gente poder liberar a aula para o Davidson. Então, assim, mais uma vez, agradeço muito a participação de vocês, agradeço por vocês estarem, né, na manhã de sabadão de calor aqui. Muito obrigado, vocês têm sido muito atenciosos e muito participativos, tá? Qualquer coisa, a gente, se vocês quiserem mais alguma referência, alguma questão, a gente pode discutir lá. E eu vi aqui Diego, Jô falando... que vocês também, muitas vezes, Satira pediu referência de alguns materiais, então às vezes vocês fazem uns trabalhos super legais também, vão compartilhando com os colegas essas referências aí, é assim que a gente constrói coletivos, tá? Obrigada, gente. Obrigado.